Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais, as mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães, as sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que estamos falando ao longo dessa semana. Olá, tudo bem com vocês? Quem já teve a oportunidade de dividir herança deixada por um parente, conhece bem esse versículo. Brigas, divisões, noras e sogras, irmãos e filhos, filhas, mães. A pior situação que uma família pode passar exatamente naquele momento em que os que já partiram e se planejaram para deixar aos herdeiros um recurso, bens materiais para seguir a vida com mais conforto, e por causa desta bênção, que seria um primeiro momento, acaba se tornando uma maldição na vida de muita gente que perdura às vezes por gerações. Há quem fique muitos anos sem se falar em função do momento de fim de vida e que existem discussões. Bem, deixando de lado essa questão da herança, a parte mais financeira que pode virar a cabeça de muita gente, peçamos a Deus proteção para que isso não ocorra em nossas casas. Jesus aqui está falando da divisão entre família, entre integrantes da família, sob um aspecto muito maior do que uma conta no banco, a escritura de um terreno no centro da cidade. Na verdade, ele está falando da salvação da nossa alma e da vida eterna. As discussões e divisões entre as famílias se dariam sobre o aspecto da salvação e especialmente da espiritualidade. E aqui nós vemos uma expressão que nos preocupa, porque ele diz assim, daqui em diante. Bem, quer dizer que antes de Jesus, então, não havia divisões ou discussões entre família? Vejam que na história de José do Egito existe isso. Salomão, tantas outras. Então, é evidente que não eram só brigas, mas algo a mais que estava em jogo. Jesus estava falando de ganhar e de perder algo eterno. Se para permanecer firme na fé salvadora é necessário então brigar com os pais, os irmãos e a sogra, então que seja assim. Vemos em alguns locais uma facilidade com que as pessoas mudam de religião. E não é só de igreja, pois passar de uma igreja cristã para outra igreja cristã, tudo bem. Por exemplo, nasceu católico, se casou luterano, foi participar de uma igreja batista. Isso é um tipo de ajuste que ocorre tranquilamente com muitas famílias. Mas todas essas que eu citei falam de Jesus como Salvador. Não é isso que Jesus aqui está dizendo no texto bíblico, mas sim aquelas pessoas que escolhem estar dentro, enquanto os outros escolhem estar fora do convívio com Jesus. Quem sai da igreja cristã e fica sem nenhuma referência para a sua fé, por causa de uma decepção, uma desilusão ou quem sabe até pela má influência de alguma pessoa dentro de casa ou algum amigo. E assim estão bem vulneráveis, é claro, e correm grande perigo de não terem então a salvação. Eu conheço famílias em que o marido proíbe a esposa de ir na igreja, ou casais em que o namorado para de frequentar o grupo de jovens depois que se conhecem, ou até divergências de interesse quando um pretende ajudar com alguma campanha, ou algum evento, ou fazer alguma doação, e o outro é extremamente contra. E aqui acontece um grande problema. Não é simplesmente parar de ir na igreja ou não frequentar mais os cultos. O problema maior aparece quando se deixa a fé de lado e vai enfraquecendo na fé a ponto de perder a salvação. Jesus pede objetividade e diz que o seu papel no mundo é tirar as pessoas de cima do muro. Como foi falado nas devoções anteriores, com Jesus ou é ou não é. Não tem meio termo. Até porque o tempo é curto
e nós não sabemos o dia nem a hora em que o fim virá. Jesus deveria cumprir a missão da cruz e fez. Estava bem perto de executar quando falou essas palavras, então o tempo da purificação estava se aproximando. Após a sua ressurreição e a ascensão, a qualquer dia, qualquer hora, ele poderia voltar. Eu penso que Jesus ainda não voltou. Tem um motivo por pura misericórdia. Daqueles que estão desviados, aqueles que por algum problema estão fora da graça divina. Voltem, busquem os afastados, abram caminho para que Jesus possa passar em seus corações e deixar as marcas da salvação. E aí sim, haverá, como diz o texto do versículo da ovelha perdida, grande alegria no céu por uma alma que se voltar ao reino de Deus. Estar com Jesus pode ser algo que para muitos é bem pesado, trabalhoso, cheio de compromissos e até limitações, que para alguns é desmotivador. Isso é, na verdade, uma forma de interpretar a vida do cristão, que é equivocado, com certeza, pois estar com Jesus é libertador. Não pense nas divisões como uma profecia ou como algo que deve acontecer. Não. Pense que Jesus é aquele que quer que todos fiquem debaixo dos seus cuidados e que tenham, sim, sempre a vida eterna. Por isso, fiquem próximos de Jesus, evitem confusão, mas se for para defender a fé, mantenham-se firme perto de Cristo. Fiquem bem e nós nos vemos na próxima.